Olá, concurseiro, olá, concurseira, sejam bem-vindos. Meu nome é Ricardo Beck e serei seu professor de informática nesse nosso curso preparatório para o INSS. Sabemos que ainda não temos o edital, sabemos que nós não temos o elaborador, mas mesmo assim, precisamos começar a estudar. Nosso último elaborador foi a Fundação Carlos Chagas, e é deste concurso que eu vou basear o nosso curso. Eu vou analisar nossas aulas e tudo mais com base no último edital que nós tivemos, ok? Até para você saber quais as matérias que eu vou trabalhar, qual o estilo da Fundação Carlos Chagas. Digo para você assim, Fundação Carlos Chagas é um grande elaborador, vale a pena, é um dos maiores elaboradores que nós temos no país. Então vale a pena fazer uma prova deles. Não é porque é uma prova previsível, que nem alguns professores comentam, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é uma prova que às vezes ela acaba valorizando aquele aluno que estuda. Pô, Ricardo, mas tem algumas provas, tem casos e casos, não há dúvida. Existem casos e casos. No nosso caso, vou te dizer, você vai chegar a fazer a prova, vai sair o edital bonitinho, vai se inscrever e o nosso objetivo é qual? Que você vá lá e gabarite informática. Tá brincando, Ricardo? Não, tô falando sério. O meu objetivo é que você gabarite informática. Não quero mais nada fora disso. Mas espera aí, você está me dizendo que você quer que eu gabarite? Você acha que isso é possível? Mais do que possível. Só que você vai ter que seguir algumas orientações. Olha só, já faz mais de 13 anos que eu estou só fazendo isso. Eu só dou aula para concurso público, tá? Então minha primeira dica para você é assim. Um concurseiro que é concurseiro faz o máximo de exercícios possível. Como a gente está agora, entre aspas, sem norte, o que você vai fazer? Você vai fazer o máximo de questões da Fundação Carlos Chagas. Não é fazer as últimas questões que foram aplicadas no INSS. Em informática, não. Você vai fazer as últimas questões da Fundação Carlos Chagas. Para te ajudar, o que eu posso fazer, e eu vou fazer isso e muito mais. Nessa nossa primeira aula, eu já deixo à disposição de você o seguinte material de apoio. Você pode acompanhar no material de apoio as minhas aulas, os meus slides, os slides que eu uso em sala. Toda aula minha, você vai encontrar um slide ou conjunto de slides, tá? Vai encontrar também uma apostila. Eu vou começar agora o capítulo que eu vou chamar de conceitos iniciais e hardware. As questões tendem a não cair mais assim. É bem provável que o teu edital não traga esse conteúdo. Mas já tentando preservar você, tentando analisar as possíveis possibilidades, eu resolvi dar uma parte, sim, desse conteúdo, que é a parte de hardware, a parte de mensuração de dados e assim por diante, tá? Então, nesse primeiro momento, você ganha uma apostila completa. Não é que você sai estudando que nem um louco, completa. E, além disso, no material de apoio, também vai ver um conjuntinho pequeno, esse primeiro conjuntinho da Fundação de Carlos Chagas, de provas de 2013, com 14 questõezinhas, só para começar. Mas, Ricardo, eu estou observando aqui os conjuntos, o conjunto de questões, e existem questões que não tive aula contigo ainda. Esse é o segredo para nós por enquanto, você não vai contar para ninguém. As pessoas dizem, nossa, eu fiz aula com o Ricardo, consegui gabaritar a informática. O que será que ele faz? O segredo. Eu oriento meu aluno a fazer o máximo de exercícios. Então você tem essa relaçãozinha assim, ó. Tem uma relaçãozinha de exercícios. Tá aqui, ó. Tem uma relaçãozinha. Por mais que seja um conteúdo que você não teve ainda comigo, você vai tentar responder, vai tentar achar a resposta, vai tentar forçar a barra. Por quê? Vamos supor, cai uma questão que falei sobre firewall. Puxa, o Ricardo não deu isso, não sei o que é firewall, não sei nem por onde começar. Será que é isso? Veja, você vai fazer o quê? Você vai fazer as questões, vai pesquisar por si só na resposta, vai se convencer da resposta e quando eu estiver dando essa matéria para você, com certeza você vai lembrar. Você vai ter um preconceito dela e aí você vai cada dia que passa, saber mais. Não tem que ficar fazendo só as questões do que eu acabei de dar. É covardia. Acabei de falar um negócio, faz a questão. Ah, que lindo. É legal entender como é que a Fundação Carlos Chagas se expressa, como é que eles falam. Isso é fundamental. E fazer o máximo de exercícios. Você quer muito passar? Faça muitos exercícios. Mas muito quantos? Muitos. O máximo que você puder. Tem que fazer o máximo de exercícios. Combinado? Esse é o grande segredo de um bom concurseiro. Fazer o máximo de exercícios. Tudo bem? Eu vou analisar contigo de forma rápida e direta o nosso edital. Baseado. O edital, não o nosso edital. O edital que nós estamos nos baseando.
Tá, Ricardo, mas se eu tiver alguma dúvida nas questões, no edital que você comentou, alguma coisa, que eu faço? Eu sei que a gente está aqui numa situação à distância, mas eu não acredito muito nesse negócio da distância, você está longe de mim. Não, estamos juntos. Tanto que eu tenho hoje em dia, graças a diversos tipos de ferramentas de comunicação que encontramos, uma forma de conversar muito perto contigo. Qual que é? O Facebook. Eu poderia dizer para você mandar um e-mail para uma pessoa dessa pessoa. Não. A gente vai fazer o seguinte, você entra em contato diretamente comigo, mais rápido, mais direto. Meu endereço para contato no Facebook é facebook.com/prof, com F mudo, Ricardo Beck, B-E-C-K. Então, facebook.com/prof. Ricardo Beck. Tudo bem? Joia? Já sabe como me encontrar? Beleza. Então vamos dar uma analisada nesse edital. Não esquece, você tem os slides aí, consegue acompanhar. Ele diz lá para nós: conceitos de internet e intranet. Nós vamos ver lá para frente. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet. Eu já falou aqui. 3. Conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Tudo isso é internet. Nós veremos lá na frente. Mas ele continua no nosso último edital e diz: conceitos básicos, não vai muito na onda desse básicos, tá? Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Desculpa, o item 4 significa tudo o que existe de informática no mundo. Olha só, modo de utilização de tecnologia, ferramentas, aplicativos e os procedimentos. Quer dizer, tudo. É tudo. Por este tópico, por causa deste tópico número 4, só por esse, que eu começo por esse capítulo que eu falo um pouco sobre como que eu mensuro os dados, um pouco sobre o funcionamento do computador. Apesar de achar que a chance de cair é pequena, mas mesmo assim eu não quero deixar você descoberto. E a 5, conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações. Qual? Word, Excel e PowerPoint? Qual versão? Writer, Calc e Impress, que são os similares? Qual versão? Pô, mas aí é sacanagem, Ricardo. Por isso que a gente faz o quê? Pega as últimas provas da Fundação Carlos Chagas e entende o que eles gostam de cobrar. E eles gostam de cobrar Word, Excel, PowerPoint, versões 2007 e 2010, é o que a gente vai trabalhar. Mas não posso negligenciar e vou trabalhar contigo também o LibreOffice, Writer, Calc e Impress. Tem gente que chama de LibreOffice. LibreOffice, Writer, Calc e Impress. Item 6. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows e Linux. Tudo de Windows, tudo de Linux. Então olha o que a gente vai ter que estudar no nosso curso. Hardware, internet, intranet. Não falou de quesitos de segurança, mas você vai entender que ele vai acabar falando, vai acabar cobrando. E também Word, Excel, PowerPoint e todo o LibreOffice. Mais o Linux, mais Windows e tudo mais. Ou seja, muita coisa para estudar. Um curso bem completo com vários dados. Eu achei ótimo, vou falar sinceramente, eu achei ótimo trabalhar baseado num edital como esse, porque a gente consegue cobrir praticamente tudo de informática. Tem alguns assuntos como banco de dados, programação, redes de computadores, que não está escrachado aqui. Eu vou falar mesmo assim um pouco de redes de computadores lá, quando eu estiver em internet, mas nada aquilo muito aprofundado. Então a gente tem basicamente tudo que tem ao entorno da disciplina. Assim você consegue até pontuar, entender o que é cada coisa, tá? O grande segredo é você entender que quem passa na prova é quem está condicionado a isso. Você tem que estar condicionado. Se você nunca fez um concurso público, vai fazer um. Eu mesmo vivo dentro de uma sala fazendo prova de concurso público. Você quer passar nos concursos? Não, não é o meu objetivo. Mas como é que eu vou dar aula para você se eu não estou lá dentro? Se eu não respiro aquele ambiente? Se eu não vejo o que os caras passam lá dentro? Como que é o procedimento do fiscal? Como que os alunos vêm? O que atrapalha você? O segredo dessa prova, o segredo de qualquer prova de concurso público é condicionamento. E como que é condicionamento? Condicionamento é você sozinho fazer o máximo de exercícios. Porque se eu pegar o exercício que nem eu vou acabar pegando durante nossas aulas e responder, você vai ver que daí você não dá tanta importância. Eu, quando estou lendo o enunciado, estou dando a minha entonação. Mas quando você está sozinho, a leitura é diferente. Você tem aquela leitura individual. É isso que a gente tem que praticar. Será que você aguenta ficar 3 horas sentados numa cadeira
ou até mais, com certeza, respondendo várias questões de assuntos diversos. Você precisa simular, você precisa tentar fazer isso várias vezes. Para chegar no dia, isso é moleza. É importante que você saiba, talvez, não a título de mostrar, meu Deus, que coisa linda, não é isso. É para saber até onde que você pode contar comigo. Eu estou concluindo a minha terceira graduação, que é em Direito. Então, qual que é a minha etapa agora, depois de formado? Ou antes, até se for o caso. Fazer o exame de ordem, não é? A facilidade que eu tenho de sentar e fazer o exame de ordem é única, porque eu estou acostumado, eu vivo respondendo questões na minha vida. Então, olha o que você tem que fazer, você pode, você consegue. Só que você tem que pegar esse meu primeiro conjunto de 14 exercícios e devorar. Devorar. Porque outros conjuntos virão. E até o término do meu curso, você vai fazer um monte, vai devorar essas questões. Se eu tiver dúvida, espera a minha aula vir, não precisa. Pode entrar em contato pelo Face. Tudo bem? Estamos juntos? Podemos começar o conteúdo? Graças a Deus, chega de blá blá blá, ele vai começar o conteúdo. Se você pensou assim, você não entendeu nada que eu falei. Talvez o candidato não consiga passar porque ele não está enxergando o óbvio. E o óbvio eu falei até agora. Só que a gente não enxerga o óbvio. A gente chega lá e erra. Não esquece disso. Faça o máximo de questões. E você vai gabaritar a informática. E vai passar no concurso que você quiser. Vai por mim. Então vamos lá. Já sabemos o que nós temos que fazer. Agora a gente tem que ter um pouco de conteúdo, não há dúvida. Eu começo com esse capítulo de hardware. Você tem a apostila, eu acho besteira ler a apostila. Eu acho que é muito mais prudente você fazer o quê? O máximo de exercícios. Ricardo, você falou que esse primeiro capítulo você vai dar meio reduzido, porque não é do feitio, você imagina que não vai cair. Exatamente. Mas, como eu morro de medo, e eu sempre quero te dar todo o suporte possível, no meu site profricardobeck.com.br você encontra esse capítulo inteiro lá em vídeo. Bem aprofundado. Eu estou com muito tempo, quero estudar muito informática. Tá bom, lá está completo, se você quiser. Mas eu estou te dizendo que aqui eu estou dimensionando a aula para você. Se eu fosse dar todo o capítulo de hardware, daí não seria o concurso para o INSS. Seria o concurso para qualquer coisa. Percebeu? Então aqui é para você. Então eu estou dando na medida certa. Veja, existem várias formas de mensurar vários dados. Na informática, nós usamos basicamente o sistema de numeração binário. E daí deriva o termo binário. Não fale termo binário. Existe, na verdade, o dígito binário. O termo binário eu já vou falar. O dígito binário, que é ou 0 ou 1, é o tal do bit. Ninguém vai falar dígito binário. As pessoas vão dizer assim, um bit. O bit é a menor unidade de dado de um sistema computacional. Por exemplo, aqui eu tenho uma fax modem, aquela que conectava assim na internet de forma lenta. Você lembra? Aquela que fazia barulho? Lembra? Lembra disso? Sinistro isso, né? Eu não lembro, não é da minha idade. Mas enfim, se você observar, eu tenho aqui o quê? Uma fax modem dessa. Tem uma placa de rede, um adaptador de rede, e eles têm numerozinhos lindos. E esses numerozinhos, eles falam bits por segundo, eles falam bits por segundo. O que eu quero que você compreenda, e eles gostam de cobrar isso. Usualmente, você trabalha com bits para velocidades. Mas eu poderia usar bytes, que é o próximo assunto? Claro que você poderia usar bytes sem problema nenhum. Só que o usual é trabalhar com bits. Quer um exemplo? Você está numa rodovia e na rodovia diz lá, olha, a velocidade é de 80 km por hora, mas eu poderia mensurar essa velocidade em metros por segundo? Milhas por hora? Hectômetros por segundo? São unidades diferentes, mas o corriqueiro aqui no Brasil é o quê? Quilômetros por hora. Nós vamos entender que o corriqueiro, quando eu quero falar de velocidade, bits por segundo. Ricardo, eu tenho banda larga na minha casa. Eu tenho uma conexão de 10 mega de ADSL. 10 mega. Agora me diga, 10 mega o quê? 10 megabits por segundo. Não são bytes, é errado falar. Você vai ter que fazer a conversão, pode falar. Mas se não é 10 megabits por segundo. 10 milhões de sinais zeros ou uns que são enviados. Você está me dizendo o quê, Ricardo?
que cada sinal daquele é um bit? Exatamente. E agora pasme, a cada 8 daqueles eu tenho 1 byte. E agora sim eu digo, um termo binário. Eu normalmente, eu poderia usar para mensurar as coisas os bits? Poderia. Mas o corriqueiro, o normal, é você usar para mensurar a capacidade, não a velocidade, a capacidade das coisas. É normal você ver aqui, megabytes, gigabytes, terabytes e assim por diante. Então eu vejo o byte normalmente para mensurar o disquete, muito novo o disquete, né? Coisa de ponta. Aí eu tenho o CD, o DVD, o Blu-ray, o pendrive. Eu tenho um pendrive de 8 GB. 8 GB o quê? 8 gigabytes. Então você não vai esquecer. A cada 8 bits eu tenho 1 byte. Vou contar para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho aqui claramente 4 conjuntos, cada um deles com 8 bits. Portanto, eu tenho 4 bytes. Ficou claro isso para você? Ricardo, eu vou ter que decorar isso? Vai ter que decorar isso. Mas vai ter que decorar mais a questão de bit, B minúsculo velocidade, B maiúsculo byte capacidade. Mas eu poderia usar byte para velocidade e vice-versa, tá? Olha essa tabela que resume tudo aqui, Bit menor unidade de dado, B minúsculo, byte, B maiúsculo, conjunto de 8 bits. Importante. Nós temos daí algumas unidades, algumas situações de grandeza aqui. Você vai até o açougue. Agora chegamos na época, estou gravando antes do feriado da Páscoa, você vai acompanhar isso, você está assistindo essa aula depois do feriado da Páscoa, com certeza. Mas eu estou antes. Então amanhã eu vou ver quanto está o quilo do bacalhau, ou melhor, o quilo do peixe, o quilo de qualquer coisa assim. Por exemplo, para quem tem e segue essa filosofia de vida, eu poderia ver o quilo da picanha também. O Euclides, que é meu câmera, já torceu o nariz. Mas tudo bem. Eu vou ver o quilo, eu quero 1 quilograma. Eu quero 1 quilograma, percebeu? 1 quilo. Quilo é 1000. Eu tenho aqui, 1 kilobyte, 1000 bytes. Por que 1024? O sistema de numeração aqui não é o decimal, é o binário. Então os números são levados a 2, são levados à base 2, 2 a 0, 2 a 1, 2. É assim que é calculado o sistema. Decimal 10 a 0, 10 a 1, 10 a... É sempre redondinho. Mas aqui é binário, então é um pouquinho maior. 1 kbyte, 1024 bytes. Aí 1 kilobit, 1000 bits. Megabyte, megabits. Então esse megabits que é o tal da velocidade da banda larga. A minha conexão de 10 megabits por segundo. Isso mesmo. E nós temos também o giga, gigabyte, teu pendrive. O meu pendrive tem 8 gigabytes de capacidade. Gigabits por segundo. Nossa, uma velocidade bem grande, hein? E eu tenho terabyte, trilhões de bytes. Cara, eu poderia ter terabits? E assim por diante, mais um monte de coisas? Segue essa sequência? Por que você não me mostra? Não vai cair. Tem um professor que discorre aqui até lá, não sei que. Pra quê? Pra quê? Pra você decorar coisa inútil que não vai cair? Estou dando aula para você passar, meu querido. E além disso, durante as questões, eu vou te ensinar malandragens, espertezas para conseguir acertar na prova. Vai me ensinar a colar? Não é isso, seu louco. Vou te ensinar a olhar na questão e nas entrelinhas chegar na resposta certa. Não entre de salto alto na prova, achando que você vai gabaritar em tudo. Informática você vai gabaritar. Agora imagine que você vai gabaritar em tudo. Não vai. Você está me dizendo que tem coisas na prova que talvez eu nunca tenha visto na minha vida? Isso pode acontecer? E aí você vai fazer o quê? Vai ter que saber chutar. Essa eu não sei, então serei honesto, deixarei em branco. Não viaja. Se for CESP, você vai deixar em branco. Em algumas circunstâncias, se for naquele estilo certo e errado. Mas se for a Fundação Carlos Chagas, como estamos nos baseando, estilo ABCDE, você não vai deixar em branco, vai ter que chutar. Só que é muito melhor chutar com certa estatística, chutar com certa malandragem, do que chutar por chutar. Concorda comigo? É isso que a gente vai trabalhar. Vou te ensinar a chutar também. Isso faz parte da tua aprovação, tá? Ricardo, eu não vou acertar tudo. Pense comigo, imagine um boxeador. Treina a vida inteira, 8 horas por dia lá, treinando, super preparado. Imagine a prepotência dele entrar no ringue e não querer levar nenhum soco. É você querer entrar na prova e acertar tudo e achar tudo muito fácil. Não viaja.
você está aqui me assistindo, que é porque você quer ir lá e arrebentar. Mas também tem que ter o bom senso, a malandragem de fazer uma boa esquiva, de saber, opa, aqui eu acho que é essa, aqui a malandragem é essa. Tudo bem? Isso a gente vai trabalhar contigo. Vai fazendo as 14 questões. Vai fazendo. Aí eu tenho duas situações base para falar para você. Primeira delas, o que vem a ser hardware. Hardware é a parte mecânica do computador, é tudo que é palpável, tudo que você pega. Tudo que você pega é palpável, é hardware. Software é toda a parte do pensamento do computador. Nós vamos trabalhar um pouco hardware nessas primeiras aulas, mas depois já vou entrar só no software. Falar de Windows, do Word, do Excel, do PowerPoint, entre outros programas, inclusive o Linux, é claro. Tudo bem? Combinado? Então, hardware a parte mecânica, software a parte do pensamento. Mas os computadores, eles têm vários tipos de classificações. Sim, por exemplo, quanto à sua aplicabilidade, quanto ao seu uso, e eu tenho, claro, os tipos de computadores. Basicamente, os computadores agora, de uso pessoal só, né? Os personal computers. Você pega o material que eu te dei, ele vai trazer mais conteúdo. Veja, eu te dei um material de apoio, não quero que você saia lendo. Quero que você aprenda para a tua prova. Então, olha, os computadores pessoais podem ser de mesa ou desktop, aqueles com gabinete, ou podem ser portáteis. E esses portáteis se dividem em diversos grupos. Por exemplo, laptops e notebooks. O laptop, na verdade, ele surge antes do notebook. Lap é no colo, nas coxas em inglês. Então, o laptop é aquele que você coloca no teu colo, coloca na tua coxa. E o notebook era aquele que você podia carregar no braço, parecia um caderno, notebook. Hoje em dia, falar laptop e notebook dá na mesma. O mais atual é falar notebook. Agora, o mais atual mesmo, do ponto de vista de velocidade, é falar ultrabook. Ultrabook? Que trabuco? Ultrabook é o quê? É um computador mais fino, slim, é um computador de grande poder de processamento forte, obviamente mais caro. Ou seja, um Ultrabook hoje é um computador de boa performance. Eu tenho também como sistemas computacionais, eu acabo trabalhando nesse sentido, quando eu uso meu telefone celular e ele é um smartphone. Quando eu uso meu tablet, por exemplo, todos os computadores pessoais, todo mundo com memória, todo mundo com processador, todo mundo com área para armazenar dados, tudo igual. Tudo igual. Aí os tablets e os celulares são diferentes dos notebooks porque eles não usam processador. Acorda, claro que usam. Tá? Tudo bem? Todo mundo tem um processador, a gente vai falar sobre isso. Fica tranquilo. Aqui um exemplo de um desktop, notebook, laptop, ultrabook, slim. Tem os smartphones, as diversas marcas. Hoje em dia é importante que você tenha acesso à internet, que o resto você encontra lá. Os tablets também, bem funcionais. Hoje em dia, se você quer só navegar na internet, fazer um texto, fazer uma planilha, alguma coisa assim, ver um filme, cara, nada melhor que um tablet. Portátil, bacana, tudo é acoplável a ele. Tudo é acoplável a ele, um teclado, pronto, teclado. Ligar na TV, tá? Liga na TV. Percebeu? Hoje em dia você chega com o teu tablet, quase falei a marca, mas você fala o tablet, você vem e encaixa numa base, você encaixa na base, essa base já está ligada na TV, já tem um teclado sem fio, você fica ali. Essa internet faz tudo. Percebeu? Fez a tua televisão ficar smart. Smart que é uma TV que tem vários recursos, entre os quais o acesso à internet. Você pode ligar um tablet na TV? Sim. Tudo bem? Agora veja só, quando eu falo de hardware, digamos assim, de baixo nível mesmo, aquele das peças, é legal que você entenda alguns detalhes até de base, de estrutura para a nossa prova. Eu poderia dar um curso completo, dizendo cada detalhe desse, mas não vai cair, eu vou ficar queimando os seus neurônios com um monte de conteúdo, enquanto eu poderia estar atacando, e eu vou atacar aquilo que é mais importante para a tua aprovação, tá? Então veja só, CPU, UCP, processador, microprocessador são sinônimos do cérebro do computador, como se fosse o motor do carro, é o cérebro do computador. Eu tenho também a memória RAM, que é a memória principal do computador, e ela é volátil. Ela perde os dados quando desligada, ela é disposta em pentes de memória, em módulos de memória, e ela está o tempo inteiro sincronizada com o processador. E eu tenho um lugar onde eu armazeno, onde eu guardo as coisas. O lugar que eu armazeno, que eu guardo as coisas, é o HD, que deriva de hard disk, ou disco rígido. Este é o HD. Percebeu? Ó, o disco rígido, o HD. Não vai esquecer disso?
Bem importante isso, tá? Ricardo, não poderia chamar de Winchester? Gente, Winchester é um termo que já caiu em desuso. É que nem se eu falasse para você mods. Hoje é absorvente íntimo. Não existe mais a palavra mods. Ah, Ricardo, como você é? Mas é verdade. Você, talvez se for homem, não tenha entendido isso, mas as mulheres sabem. Hoje não existe mais. Se eu falar para a moça na farmácia, eu vim comprar mods, ela vai entender, né? Mas vai soar estranho. É que nem se fala, vou comprar um Rouge. Sabe o que é Rouge? Aquele bagulho de deixar a bochecha rosada. De esses dias eu falei, não, passou Rouge. Cara, não é Rouge, é blush. É muito chique esse negócio. Mas enfim, não fale mais Winchester. Você vai ter, se você falar pra mim, comprei Winchester novo, é a mesma sensação que você tem, vou comprar mods, vou passar Rouge. Ah, tá? Então aqui a gente fala HD ou disco rígido. É a minha memória permanente, minha memória secundária ou de massa. É lá onde as coisas ficam armazenadas. Então, o processador, ele manda em todo mundo. Pega o Windows, joga na memória. Por que joga na memória? Porque é a memória que executa os programas. Sabia disso? Sim. Ela é volátil, perde os dados quando você desliga o computador, mas é ela que executa os programas. E os programas ficam aonde? E os arquivos? Gravados aqui dentro. Ele é muito maior que a memória RAM em espaço, mas ele é muito mais lento que a memória RAM. Por isso que ele existe. Ele é lento, mas ele é bacana que ele não perde os dados quando desliga. Ela é rápida, mas ela perde os dados. Então cada um no seu quadrado. Ela executa os programas e ele armazena. E quem manda executar, quem manda armazenar, é o cérebro de tudo, é o nosso processador. Tudo bem? Combinado? É claro que saber um pouquinho sobre eles é importante. E é o que efetivamente nós vamos fazer. Vou trabalhar um pouco de processador, vou trabalhar memória RAM e vou trabalhar HD contigo, para você ter uma noção básica disso. Como eu já te falei, o processador ele tem sinônimos, ó, microprocessador, CPU em inglês, Central Processing Unit, e Unidade Central de Processamento, UCP. Todas essas, bacaninha, mesma coisa, sossegado. Tá, Ricardo, mas qual processador eu compro? Estou vendo ali Intel Core i7. Vamos lá no quadro, Euclides, vem comigo. Você não sabe quem é Euclides? Euclides é o meu câmera, gente. Ou você acha que a câmera mexe sozinho, sensor de movimento? Não, ela está junto comigo. Olha só. Da linha Intel, que é a mais cobrada, eu digo que, do ponto de vista doméstico, Core i3, Core i5 e Core i7, você tem que saber. Que são justamente quem? Os principais processadores de linha doméstica da Intel. Qual é o mais devagar? O i3, mas ele é ruim? Você quer ganhar um Audi A1, um Audi A... Tô fazendo propaganda, Euclides. Vai que a Audi se sensibiliza e dá um Audi para cada um de nós, né? Um Audi A1, um Audi A3 ou um Audi A5. Tudo é bom, tudo é legal. Só que com certeza esse i7 é muito mais rápido e muito melhor. Veja, eu entendo que o que não vai te incomodar mesmo é esse, tá? Um ótimo processador, mas o i3 para aplicações básicas ele é perfeito, impecável. Assim já conhecemos alguns dos processadores que revisaremos na aula que vem. Para essa primeira aula é o suficiente, já te orientei, já deixei material, você só tem o material, a minha apostila da primeira aula, que é de hardware. Por exemplo, quando eu entrar em Windows, você vai começar então a ter o material, o conteúdo de Windows, e assim a gente vai gradativamente. Tudo bem? Combinado? Faça os exercícios, te vejo na próxima aula. Bons estudos!